no episódio de Rompendo o Silêncio de hoje. Você já teve a sensação de que sua vida está presa em uma rotina repetitiva e monótona? A monotonia pode se infiltrar em nossas vidas de maneira sutil, deixando-nos entediados e sem inspiração. Hoje exploraremos o conceito da monotonia, suas causas e consequências, e, o mais importante, como quebrar a rotina e encontrar um novo ânimo. Fique conosco! Já vamos começar! Olá a todos, aqui estamos com mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio e trouxemos hoje um tema bastante interessante, hein, Bruna? Sim. Como já falou aí um pouquinho na introdução, falaremos sobre monotonia. E será que você é esse tipo de pessoa que gosta das coisas tudo certinha, que não quer sair daquilo que foi planejado? Será que isso é bom ou isso é ruim, hein, Bruna? Eu acho que não. Deve ser um tédio, né? Você viver no normal. Tudo ali daquele jeito, tem que ser daquela forma. Pode mexer. Não pode inovar, né? Se sair do normal... Já fica difícil. Exato. Mas a gente vai aprender mais sobre isso, vamos ver as dicas juntamente com os nossos especialistas. Mas agora vamos para uma matéria e já voltamos para dar início a esse tema. Fiquem conosco e vamos descobrir mais o que é monotonia. Às vezes não nos sentimos felizes, como se algo não estivesse funcionando em nossas vidas e não soubéssemos o que é. As obrigações familiares, o trabalho e as tarefas domésticas repetitivas nos fizeram cair na monotonia ou no tédio. Ter uma vida rotineira não nos permite enfrentar novos desafios e ter novas esperanças porque caímos numa zona de conforto sem perceber. Além disso, a monotonia nos leva a perder agilidade mental e isso nos leva ao envelhecimento precoce. Quando um dia é igual ao outro, o cérebro funciona automaticamente, ou seja, sabendo de antemão o que fará naquele dia e isso sem lhe custar nenhum esforço. É necessário que proporcionemos ao cérebro novos desafios e atividades diárias para evitar complicações de saúde como estresse, ansiedade, depressão, falta de concentração, perda de memória e criatividade. Os especialistas dizem que devemos começar com pequenas coisas, como mudar o trajeto para o trabalho ou para a escola, tomar café da manhã todos os dias fora de casa, conhecer novas pessoas e estabelecer metas realistas. Essas motivações vão nos afastando aos poucos ou nos impedindo de cair na famosa monotonia. E aqui estamos para dar início a esse tema. Falaremos um pouco mais sobre ele, receberemos dicas, né? E vamos saber o que realmente é isso aí, monotonia, né? Mas para nos ajudar, temos conosco através do Zoom a especialista em neurociência, Luísa Bittencourt. Bem-vinda, Luísa, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Luísa, monotonia. O que é monotonia? Bom, a gente fala muito, né, no meu estudo, dentro aí do que vocês estão falando, a gente fala muito de mindfulness, de atenção plena, né, da gente viver o momento presente e cortar esse piloto automático, que sim, pode trazer isso, né, da monotonia, sim, da gente estar vivendo ali como se a gente não tivesse, de fato, curtindo a nossa vida, né? Mas simplesmente existindo ali no nosso dia a dia. Uhum. E assim, Luísa, quais são os sintomas que as pessoas podem experimentar tendo esse tipo de monotonia? Olha, as pessoas, né, na verdade, assim, a gente pode pensar em monotonia como tédio também, né? E as pessoas estão muito nesse piloto automático, muito nessa correria da vida. Então, sim, às vezes, né, a gente pode ver algo como algo desagradável, a gente pode sentir, né, que a gente está desconfortável, ou a gente pode sentir também que é um momento de descanso. Tem as duas partes, né? Quando a gente fala aqui de neurociências, de mindfulness, de atenção plena, a gente tem esses dois lados da mesma moeda. Sim, é produtivo também a gente ficar sem fazer nada, é produtivo a gente descansar a nossa mente, porque ela está muito nesse piloto automático, né? Nessa correria, nesse fazer o tempo inteiro. A gente está muito mais nessa vida de fazer do que no momento de ser, né? De se permitir também descansar a mente, que é o momento que a gente está recarregando
as nossas baterias aí para todo fazer que a gente tem obrigatoriamente na nossa vida, né? Então, quando a gente sente que a gente está nesse piloto automático ou até nessa monotonia, a gente pode sentir aumento de estresse, de ansiedade, a gente pode sentir, né, uma sensação de baixa energia, né, não sentir aquele bem-estar no nosso dia a dia. Mas lembrando, né, que é sempre muito produtivo também a gente se permitir ter esses momentos também, né, de não fazer. Então teria as vantagens também, né? Seria essas vantagens. Olha aí, Bruna, estava falando para você que tem vantagem sim, não é? Nada na vida, nada é só bom, só ruim, né? A gente pode sempre tirar algum ponto aí importante, sim. Como a monotonia afeta o bem-estar mental de uma pessoa? É esse também esse piloto automático, né, que pode acontecer. Então, isso afeta a nossa saúde mental de várias formas, como eu falei, né? Afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde física também. Então, é muito importante a gente sempre mudar hábitos. Quando a gente fala aí de mudar, né, o nosso cérebro, que é praticar a atenção plena, para a gente sair dessa monotonia também, a gente pode mudar hábitos, né? Algo que não toma nenhum tempo a mais ali do nosso dia e é uma forma de praticar mindfulness também, né? A gente estar mais presente, porque quando a gente muda as coisas, é como se o nosso cérebro ligasse, né? Então, ele tem que prestar mais atenção porque ele não está habituado a fazer aquele tipo de atividade ou olhar aquele tipo de paisagem. Então, ele liga, ele fica mais atento. E dessa forma, sim, a gente pode moldar o nosso cérebro de uma forma mais benéfica, né? E sim, trabalhando aí a nossa saúde mental também. Legal. Luísa, qual é a diferença entre rotina e monotonia? Olha, rotina a gente precisa ter, né? É importante até para a gente se organizar, para a gente viver bem, né? Mas quando, né, a gente sempre fala aí de mindfulness, é o que eu falei no início, a gente tem que ver, né, o que é simplesmente a nossa rotina e faz parte a gente viver dessa forma, né? Ou se a gente vê monotonia também em tudo. E aí é um sinal de que você, na verdade, não está feliz com a sua vida, porque é normal a gente, né, ver beleza. É interessante que a gente veja beleza e alegria também na nossa rotina. E não só quando acontece algo incrível, né? Quando a gente tem festa, quando a gente tem uma viagem, quando a gente tem algo que anima muito a gente acontecendo, né? A gente tem que conseguir enxergar as pequenas, grandes coisas, belezas da nossa rotina também. Então, sim, ela é importantíssima. É importante para que a gente se organize, mas a gente começar a entender isso, se conhecer, né? Autoconhecimento é muito importante nessas horas também. Eu estou ficando entediada, estou achando a minha vida inteira monótona, tudo é monótono ou não? Eu consigo sair desse automático também, e conseguir enxergar as coisas boas no meu dia a dia também, nas atividades rotineiras que eu já faço, né? Então, isso é uma boa reflexão também. E assim, existe algum tipo de atividade ou situação que seja mais propensa a causar monotonia? Olha, aquelas que a gente repete sempre, né? Que a gente faz sempre, acaba entrando nesse automático também. Então, por mais que você faça, até que você goste da atividade, né? Pode ser, inclusive, alguma coisa do seu trabalho. Você pode fazer o que você ama. Mas se você faz aquilo com frequência, aquilo pode entrar numa monotonia, né? Mas é isso, essa é a ideia, a gente o tempo inteiro estar presente, mesmo que seja algo que a gente faz sempre, porque as situações nunca são iguais, né? Os momentos, eles nunca se repetem. Então, essa é a graça, né, da gente praticar a atenção plena, a gente sempre olhar para tudo na nossa vida como se fosse a primeira vez, porque na verdade é, né? Então, isso ajuda também nessa quebra da monotonia. E isso abrange também em um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal, pessoa que já vive ali naquela na mesmice, né? Acaba desgastando, né? Com certeza, isso vale para tudo, né? Quando a gente está mais presente nas nossas vidas, nas nossas atividades, isso vai melhorar todas as áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos, porque muitas vezes a pessoa está ali também com a família, né, com os amigos, e ela está nesse automático. Ela não está mais prestando atenção no que a pessoa está falando, no que está acontecendo, né? O corpo está ali, mas a mente está fazendo outra coisa. Né? Então, isso é sempre importante também. E isso é um exercício, né?
também de neuroplasticidade, da gente conseguir moldar o nosso cérebro aí de uma forma mais benéfica. Quando a gente percebe que o nosso corpo e a nossa mente não estão no mesmo lugar, a gente escolher trazer de volta a nossa atenção, né? E isso vai melhorar a comunicação dos relacionamentos, né? A gente vai ficar mais paciente, a gente vai ficar realmente ali mais presente também, né? Para as pessoas que a gente ama. Da pessoa buscar um renovo, né? Buscar de querer algo novo, né? Dentro da rotina, dentro do que ela tem, da vida que ela tem, ela buscar uma inovação, né? Buscar ver o colorido, né? Não olhar só o branco, preto e branco, mas buscar o colorido dentro do que ela está realizando, né? Seja no lado profissional, seja dentro de casa, no ambiente, no convívio familiar, ela buscar essa renovação, para que não caia numa monotonia, né? Com certeza. E isso aumenta muito, né, a nossa sensação de felicidade, quando a gente consegue encontrar isso na nossa vida, né? Porque nem sempre a gente vai poder mudar tudo que está ali na nossa rotina. Muitas vezes não é possível, a gente nem sempre vai poder mudar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, mas que a gente possa, porque isso é uma escolha nossa, né? Isso a gente tem o controle, a gente não pode mudar muitas vezes as situações, as pessoas, mas eu posso sim mudar a forma como eu estou enxergando tudo isso, né? Então, uma escolha nossa de todo dia. Eu estou enxergando beleza nas coisas que já tem aqui? Ou eu estou muito mais focada na reclamação, que está monótono, que eu gostaria que fosse de outra forma? Porque aí a gente não está vivendo o presente, né? A gente está sempre imaginando que o presente podia ser de outra forma, muito melhor, e a gente não está vivendo aqui e agora, que é onde a nossa vida está realmente acontecendo, né? Isso é muito interessante falar a maneira que enxergamos, né? A maneira que você enxerga ali a situação é a maneira que vai ser, né? Então, quando a pessoa decide em querer enxergar de uma forma diferente, então tudo pode mudar e assim ela vai ter mais gosto até, né? Na atividade que for fazer ou até mesmo no relacionamento. E dentro da sua área, você pode dar para a gente algum exemplo de um efeito que a monotonia causou, de repente, na área profissional de alguma pessoa que você acompanha ou tem acompanhado? Algum efeito que a monotonia causou por a pessoa não ter uma diversidade, ela insistir naquilo, né? Uhum. É isso de quando a pessoa, né, ela tá nessa monotonia, ela já não presta mais muita atenção, ela já não dá mais muita atenção para aquilo, mesmo que seja meio inconsciente, sabe? Mas ela já não presta mais tanta atenção quanto antes, né? E isso impacta de várias formas. Por exemplo, no trabalho, a gente vê muito essas pessoas que estão, né, muito nesse piloto automático, elas perdem, por exemplo, coisas importantes em uma reunião, elas não estão mais prestando atenção ali, elas estão achando chato, né? Ah, não preciso prestar atenção nisso aqui, que alguém fala algo importante. Isso serve para tudo, né? Principalmente na comunicação, quando o que de repente o outro está ali falando não é tão interessante para você. E aí você entra ali, o seu cérebro fica em modo piloto automático, e você não absorve aquelas informações que vão ser importantes, né? Mas de antemão você já colocou como, né, aquilo não é relevante para mim nesse momento, então você desvia totalmente a sua atenção, né? Então impacta aí de várias formas e a gente vê muito isso, né, no ambiente de trabalho também. É como se o assunto que é tão importante, mas já não tem mais importância, né? Porque a pessoa ali já não quer mais, ela já não faz questão, né? Exatamente. Aí ela bloqueia, né? Ela realmente não está ali, ela está ali de corpo presente, mas a mente está fazendo outra coisa. E Luísa, fala um pouquinho mais pra gente de relacionamento, né? Como é que essa monotonia pode sim prejudicar um relacionamento? Queria que você explicasse mais, porque eu acredito que acontece bastante, né? E a pessoa talvez nem saiba que seja isso e nem se dá conta que uma coisa só mudando pode mudar tudo. A gente tem que prestar atenção, né? Claro que isso atrapalha, e como a gente pode trazer mais vida para o relacionamento também, né? Para a gente se comunicar mais no dia a dia, realmente olhar nos olhos, acho que isso é uma coisa muito importante também, que eu vejo que falta muito nos relacionamentos hoje em dia, de forma geral, né? As pessoas realmente olharem nos olhos, as pessoas estão muito mais acostumadas hoje em dia a ficar olhando para uma tela de celular ou uma tela de computador, né? Então, esse olhar no olho do outro, isso resgata muito também,
né? O relacionamento mesmo, que as pessoas estão fazendo ali, elas estão juntas, estão presentes. E muitas vezes as pessoas estão juntas fisicamente, mas estão mexendo no celular, estão fazendo outra coisa. Então, é importante, né, ter esse olho no olho, realmente você perguntar, tá tudo bem? E você realmente querer saber, né? Você escutar, fazer coisas diferentes juntos, né? Sair desse piloto automático dessa vida, né, a dois, enfim, o tipo de relacionamento que for, né, até com a sua família, fazer coisas diferentes, porque isso faz o nosso cérebro ligar, né? Faz ele prestar mais atenção no que está acontecendo ali no momento. E isso também vai criando novas experiências, né? Vai tirando ali as pessoas, né, da rotina. Então, isso, além de fazer muito bem, né, para o nosso cérebro, quando a gente muda hábitos, porque a gente também vai fazendo essa neuroplasticidade, a gente também, né, vai criando mais vínculos ali com as pessoas. Uhum. E você tocou nesse assunto, né, da tecnologia, celular, aparelhos assim, que realmente acaba distanciando uma pessoa. E você, como neurocientista, né, o que você vê? Com certeza há grandes diferenças de antes, quando a gente tinha menos tecnologia, que havia mais aquele contato, aquela conversa, o olho no olho, com agora que o mundo é assim, digo por mim também, né? 24 horas a gente está com o celular na mão e acaba que perde esse contato físico com a pessoa. Com certeza, a tecnologia tem várias vantagens, né? Claro, mas realmente a gente ficou um pouco escravo disso e a pessoa fica vivendo muito mais a vida dos outros, né? Nas redes sociais, por exemplo, o que também gera uma comparação muito grande. Então a gente sempre acha que a vida do outro é muito melhor, né? Que as pessoas estão viajando mais, estão mais felizes, o relacionamento está muito melhor. Não é verdade, né? A gente mostra ali só um pequeno recorte ali do nosso dia e o que a gente quer mostrar também. Então, isso gera também muita angústia, muita frustração, né? Para quem tem depressão, também piora. Então, realmente, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Não só essa parte da comparação, né, da frustração que gera quando a gente compara a nossa vida com a dos outros nas redes sociais, mas esse distanciamento, porque cada vez mais a gente vê as pessoas em casa, né, elas estão comendo, em vez de elas aproveitarem aquele momento juntas, elas estão cada um no seu celular, ou vendo um filme mexendo no celular. Então, na verdade, não tem essa conexão. As pessoas estão ali fisicamente, mas estão emocionalmente afastadas, porque elas não estão de corpo e mente ali, né? Realmente estando ali para o outro, interessada no outro, ou criando ali, né, um momento, um vínculo. Então, sem dúvida, né, com todo o avanço aí tecnológico dos últimos anos, surgiu esse desafio também aí para as pessoas. Luísa, e com a sua experiência, você já lidou com alguma pessoa que monótona e que ela teve benefício, ela foi beneficiada por ser assim? Não especificamente, mas é como eu disse, né? Tudo é a forma como a gente enxerga, até para a gente poder fazer mudanças, né? Então, se tem algo desafiador acontecendo ali comigo, né, com a pessoa, e ela consegue ver aquele desconforto, né? E até mudar, é uma forma da gente enxergar, né? Também, mas nunca tive nenhum caso específico. E qual é o papel da novidade, da variedade na prevenção da monotonia? Como que a gente pode fazer essa prevenção? É isso, sempre estar aberto a novas coisas. Tudo que a gente muda, né? Qualquer hábito que a gente muda, também vai trabalhando aí o nosso cérebro, vai trazendo benefícios. Então, sempre sair da sua zona de conforto, né? A gente fica muito ali fazendo sempre as coisas do mesmo jeito, que é esse piloto automático, né? O nosso cérebro vai ali no que a gente já sabe, a gente já conhece. Então, sempre estar aberto a novas coisas, né? Muitas vezes a gente fala, isso eu não consigo, isso é muito difícil, isso não é para mim. Está aberta, né? Na verdade, para fazer novas coisas, porque muitas vezes a gente se surpreende positivamente também, né? Fazendo essas coisas diferentes e encontrando novos hobbies, novas coisas e atividades interessantes. Então, sempre esse estar aberto a novas coisas. Luísa, foi uma excelente introdução ao assunto de hoje. Tenho certeza que já pôde abrir aí a nossa visão bastante sobre esse tema. Gostaríamos de te agradecer pela sua participação. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco, tá bem? Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima E agora a gente vai para uma matéria. matéria. Vamos a uma matéria. A culpa não foi sua e nem minha também. A culpa foi da monotonia. Se uma relação amorosa não for constantemente reinventada, pode cair na monotonia e deixar corações caídos no chão, como mostrou a cantora Shakira em seu recente vídeo para a música Monotonia, após a separação do marido, o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. Alguns casais caem em uma rotina em seu relacionamento, onde se sentem desmotivados e entediados. Por isso, é fundamental conhecer os sinais do início da monotonia para poder atravessá-la sem se afundar nela. Ir sempre para os mesmos lugares, sejam estes restaurantes, centros comerciais, festas ou reuniões de amigos. E embora pareça que não há nada de errado em ir aos mesmos lugares, é necessário ligar a sirene vermelha quando esta atividade começa a desmotivar. As conversas são menos interessantes e menos frequentes e, em muitos casos, foram reduzidas a mensagens de texto. O casal não parece mais interessado em ouvir falar um do outro, nem se perguntam como foi seu dia quando chegam em casa. A insatisfação sexual faz com que tenham menos encontros íntimos e sem emoção porque o casal negligenciou a aparência física e a higiene pessoal ou tem discussões que não foram resolvidas antes de ir para a cama. Apesar dessas situações em que se enquadram, mesmo casais estáveis, quando conseguem superar, seu amor se torna mais sólido e duradouro. E voltamos dando continuidade ao tema de hoje, falando um pouco sobre monotonia, né? Tem várias pessoas que já estão se identificando aí sobre isso. E vamos trazer aqui mais uma convidada através do Zoom, que é a coach Cris Kerr. Creio que é assim o seu nome, Cris? Cris Kerr. Tudo bem? Boa tarde, um prazer. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Cris, eu tenho uma pergunta para você. Diga. A monotonia pode ser mais pronunciada em ambientes de trabalho repetitivos? Como os empregadores podem lidar com isso? Olha, é interessante a gente pensar o seguinte, como a própria Luísa falou, né, no primeiro bloco, quando você tem repetição, você pode acostumar com as coisas, com as atividades, com as situações. Então, trabalhos que são repetitivos, prolongados, então, assim, aquelas supervisões contínuas, por exemplo, que não tem grande variação, isso sim pode ser considerado uma coisa monótona, né? E é interessante também, às vezes uma coisa que no começo é muito estimulante, mas depois fica repetitiva, tipo esse pessoal que controla às vezes umas mesas de controle. No começo é muito desafiador, mas depois repete sempre a mesma coisa. E aí a pessoa começa a entrar naquele piloto automático que a Luísa estava falando. Então, sim, a monotonia ela aparece, né, nesses ambientes, e como é que o empregador faz? Ele pode fazer ciclos mais curtos de trabalho, você pode trocar de atividade, é importante também que a empresa entenda que o trabalho é repetitivo e ela invista em ações, em programas, ela invista na qualidade de vida desse funcionário, porque esse funcionário não pode chegar cansado, fadigado, senão ele tem mais propensão a entrar nesse piloto automático. Então, tem muita coisa que dá para fazer, né? E até treinamento da própria gestão, da pessoa entender se ela está ficando repetitiva, se ela está ficando, assim, se ela está ficando, entrando nesse ciclo, né, de monotonia. Então, tem coisa para fazer sim. Isso diminui até a produção de trabalho, né? Se a empresa não investe nisso, acaba que a pessoa trabalha ali na mesma coisa sempre, às vezes até por anos, fica no piloto automático e a produção diminui. É verdade, você tem razão. Diminui sim. O ser humano precisa ser remanejado, né? Ele precisa de alternativa. Ele precisa ser desafiado. Exato. Cris, a monotonia está relacionada ao tédio? Então, a monotonia, né, a Luísa estava falando, ela está sempre ligada à falta de estímulo, né? Ou um excesso de estímulo que o nosso corpo se acostuma e aí entra num estágio meio automático porque ele não quer se desgastar, tá? Então,
O tédio é além, isso vai além. Então, você pode ter atividade monótona, mas a pessoa não chega a ter tédio. Quando a gente fala em tédio, você já está falando num estado mental complexo. Você já está falando que tem uma associação de um cansaço, muitas vezes até de uma letargia, ou seja, essa pessoa tem dificuldade de reagir. Então, é um passo além, entendeu? Da monotonia. Se a gente não cuidar da monotonia, acho que a gente já viu no primeiro bloco, né? Você tem que ter atenção com os sinais. Você pode realmente se evoluir para um tédio. Que não é ruim, que tem hora que não é ruim, que nem a Luísa falou, né? Tem hora que a gente precisa para descansar a mente. Mas no trabalho, né, que é o objeto aqui que vocês estão falando comigo, aí é mais complicado. A gente não devia ter esse tédio no trabalho, né? A gente devia ter, talvez nas nossas horas de descanso, para a gente poder descansar a nossa mente. E existem estudos que investigaram a monotonia e suas consequências. Quais foram as descobertas mais significativas? Então, é importante a gente entender, né, que não, assim, a maior parte dos estudos, elas não falam só de monotonia, principalmente assim, a área que eu trabalho, né, que me interessa muito, essas contribuições práticas, ou seja, o que faz as pessoas não gostarem dos seus trabalhos? O que faz elas ficarem desgastadas? E são várias coisas, né? Então, a monotonia entra num dos pontos, o tédio, o estresse. Então, tem vários estudos muito interessantes, até de atividades que, como eu disse, a princípio elas só são repetitivas, mas depois elas se tornam monótonas. Ou como vocês me perguntaram, né? Tem falta de estímulo. Então, você tem muitos estudos na área de estresse, na área dos impactos no trabalho, e dependendo de quem está estudando, ou quem está apresentando o estudo, isso é muito interessante. Você vai ter diferentes análises. Então, por exemplo, eu estava lendo um estudo que o Ministério do Trabalho no Brasil e Bem-Estar Social estava fazendo. Qual que era a preocupação dele? Com a questão das pessoas terem uma maior rotatividade, delas ficarem estressadas, delas não conseguirem produzir, e aí aparece lá o tema da monotonia. Quando você vai para áreas, por exemplo, que são estressantes, como a área da saúde, áreas que você tem, por exemplo, que tem que ter muita atenção, e algumas pessoas também começam a ficar estressadas emocionalmente, isso vai ser olhado de um outro jeito. O que está acontecendo com esses profissionais? Quando a gente olha um economista, às vezes falando, estudando, ele vai olhar o aspecto social e o que isso impacta na sociedade. Quando a gente olha um psicólogo, ele está olhando a questão da saúde mental. Então, tem vários estudos, monotonia está no meio desses estudos como um dos fatores que desencadeiam uma baixa satisfação no trabalho, que é uma grande preocupação atual. E que também nos traz a seguinte pergunta, né? Será que nós estamos trabalhando para as pessoas terem menos atividades repetitivas? Sim, nós estamos. Se você for olhar a indústria, uma opção de coisas que eram repetitivas e que os profissionais tinham risco, né, às vezes de se machucar, de se ferir, porque a coisa era muito repetitiva e podia dar ali uma canseira, uma falta de atenção. O que aconteceu? Essas coisas entraram com sistemas de automação. Muito bom, porém muitas pessoas perderam seus locais de trabalho. E isso é muito sério. Né? Então, por exemplo, um economista estuda isso. Bom, quanto que isso é bom, que a tecnologia, que a gente estava falando agora há pouco em outro aspecto, mas quanto que isso é bom e quanto que isso aumenta os nossos gaps econômicos, né? Porque muitas vezes as pessoas que fazem atividades repetitivas, elas fazem porque essa é a oportunidade que lhes foi dada, não é porque elas gostam daquilo. Né? Então, uma pessoa que é muito formada, que teve muitas opções, provavelmente ela não vai escolher fazer um trabalho repetitivo. Mas muitas vezes é a opção que a gente tem. E todos nós precisamos pagar as contas, não é mesmo? Então, às vezes a pessoa vai com o intuito de fazer, puxa, é uma atividade, eu consigo fazer, eu sei fazer, e ela não tem a dimensão de que aquilo pode fazer mal para ela. Então, tem vários estudos. E muitos falam de campanhas que são feitas para aumentar a produtividade, como isso também pode ficar monótono. Tem estudos super interessantes sobre professores que percebiam que até o jeito de dar aula tornava monótono e diminuía o engajamento dos alunos. Então, eles começam a entrar com elementos surpresa na aula para trazer mais engajamento das pessoas. Ou seja,
de fato, a gente precisa de variações, a gente precisa, mesmo que seja a rotina de ir à aula ou a rotina de ir ao trabalho, a gente precisa de variações, porque senão isso começa a nos contaminar e isso acaba nos desconectando com a nossa atividade, que é um pouco do que a Luísa estava trazendo de entrar no piloto automático, né? E aí a gente ainda vai conversar sobre os efeitos disso no trabalho, né? E, Cris, você estava falando, e é muito sério isso, né? Realmente, existem pessoas que precisam daquele trabalho e sabem que vai ser monótono, né? Mas é a necessidade dela para a sua casa, para a sua vida, para se sustentar, né? Então, existiria alguma maneira, ou seria possível dela, por exemplo, fazer uma outra coisa diferente, não no horário do trabalho, já que é aquilo que ela tem que fazer, mas com a família, fazer algo que ela goste, para não ficar tão monótona a vida dela em todos os sentidos, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha à noite e trabalha em indústria e fazendo a mesma coisa, então de dia ela vai estar cansada, vai dormir, mas ela precisa ter um tempo que possa fazer algo diferente para não ficar tão sobrecarregada no trabalho, já que é aquilo mesmo que ela vai ter que fazer. Isso é um ótimo ponto. Então, pessoas que fazem atividades repetitivas, atividades que a gente chamaria, né, de monótonas, elas não podem, elas não deveriam, né, chegar no trabalho tão fatigadas, chegarem no trabalho assim com uma porção de outras coisas, quer dizer, elas precisariam também, lembra que eu falei no começo, as empresas podem investir na qualidade de vida, em programas, em conscientização, em ciclos mais curtos. Então, a pessoa trabalha, mas tem um descanso, ela vai para uma sala diferente, ela vê uma coisa diferente, ou ela tem um encontro ali com as pessoas e ela se sente estimulada, conectada. Então, assim, existem coisas, sim, e isso que você falou é muito importante. Ela também tem que cuidar de que a vida dela tenha outros desafios. Ela pode se envolver, talvez, com a comunidade dela, ela pode se envolver em ter uma atividade que ela gosta, prazerosa. Então, isso que você falou faz muito sentido. Sim, ela tem que cuidar. Aliás, todos nós temos que nos cuidar, né? Dependente do trabalho que a gente faz. Mas, sem dúvida, essa pessoa está mais, vamos dizer assim, necessitada disso, né? E como você havia falado, né, o ser humano precisa ser desafiado, né? Então, a gente precisa desse desafio todos os dias. E quando o ser humano não passa por esse desafio, quando o indivíduo não é desafiado, que impacto isso pode gerar na vida dele? Eu acho que o que começa a acontecer é que a gente começa a... Primeiro é uma percepção, você começa a sentir que você não está se movendo, você começa a sentir que você não está progredindo, né? Começa, às vezes, com uma insatisfação, né? Começa com uma pergunta, uma falta um pouco de vontade, né? Se aí você começa, se aquilo permanece, você começa a achar que você não tem perspectiva de fazer nada na vida, de fazer nada diferente. E isso acaba também, muitas vezes, gerando ansiedade, gerando um esgotamento mental. Então, você vê, vai sendo progressivo isso, né? Você começa a pensar assim, puxa, mas eu não estou aprendendo nada novo, né? Ano passado eu fazia isso, eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito. Isso muitas vezes traz aquela frustração, puxa, eu não estou crescendo, eu não estou me desenvolvendo, né? Então isso acaba trazendo danos para a saúde mental, se a gente não entrar com recursos para que a pessoa possa lidar com isso de forma mais adequada. É importante a gente entender que as pessoas não reagem igual, né? Eu sei que né, uma entrevista curta, mas o que eu vejo na prática é que o grande desequilíbrio é o desafio que eu tenho e as condições que eu tenho para enfrentá-lo. Então, as pessoas reagem diferente, elas são diferentes, elas leem as coisas diferentes. Então, talvez uma atividade que para uma seja assim, nossa, eu não ia conseguir fazer um dia, porque é muito monótono. Tem gente que consegue realizar melhor. Mas quando a pessoa percebe que ela não tem recurso para lidar com aquilo, seja porque está muito aquém ou muito acima, ou aquilo lá já não traz mais desafio, ela vai começar a ter sofrimento mental. E isso, se prolongado, vai trazer consequências físicas também, né? Então, isso a gente quer evitar ao máximo, né? Apesar de que nós estamos, né,
imersos em muitos problemas, uma grande dificuldade, né, das pessoas, desse enfrentamento. Dizem que a gente vive uma grande epidemia dos problemas emocionais, né? E como os profissionais podem identificar quando é hora de buscar outras oportunidades mais estimulantes para evitar a estagnação da sua carreira? Então, eu achei interessante porque quando eu comecei a trabalhar com coaching em 2015, eu li um artigo naquela Harvard Business Review, do Thomas Chamorro Presumic, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que a gente tem tendência de se acomodar, a gente é avesso ao risco. Então, o nosso cérebro fala assim, olha, fica aí quietinho, né? Não, você está com uma vida boa, olha, por que você vai tentar fazer diferente? Essa é uma tendência, né? E às vezes a gente precisa entender que uma vida previsível, às vezes nos deixa mais seguros. Então, é aquilo que eu falei, quando você percebe que você não está aprendendo, que você não está estimulando sua mente, ou que você está com baixo desempenho, ou que você também começa a sentir que você não é reconhecido, e aí muitas vezes você começa até a se auto-sabotar. Eu já fiz isso comigo e já vi, porque é uma coisa que eu não gosto, não quero fazer, eu vou procrastinando, eu vou colocando para frente, e aí eu trago baixo desempenho, aí eu não me envolvo, e aí o que que acontece? Ou então você fala assim, ai não, eu estou só trabalhando pelo que me pagam, só pelo dinheiro. Eu vou lá, faço, tal, porque eu preciso do dinheiro. Ou então você detesta seu chefe, você não tem uma boa relação. Então, essas coisas, elas vão distanciando a gente e são elementos de identificação. Então, você começa a ver, não tô sendo reconhecido, puxa, eu não estou me dedicando, eu procrastino muito, não quero ir no trabalho, eu não gosto de falar com meu chefe, no café eu quero sumir, eu não quero conversar com ninguém. São sinais, né? São sinais que a gente pode entender que a gente está estagnado e a gente tem que procurar ajuda. Eu acho que eu digo procurar ajuda para a gente não ficar pensando nisso sozinho, porque às vezes tem coisa que é só da nossa cabeça. Tentar botar a bola no chão, tentar conversar com pessoas, tentar ver opções naquele ambiente, se tem, se não tem, ou se eu mudo realmente, eu busco outra oportunidade, né? Se eu tenho condição de procurar essa outra oportunidade. Então, eu acho importante procurar ajuda nesse momento. Até para identificar, eu estou mesmo, né? Puxa, é hora mesmo, eu estou, né, tô sentindo isso, é verdade. Realidade de muita gente, né? Que às vezes Sim. realmente fica ali naquele trabalho, ou acha que só tem aquilo, ou acha que aquela é a única oportunidade que a pessoa pode ter. Mas existe, como a outra especialista estava falando também, a Luísa, a maneira de enxergar, né? Então, se Sim. ela consegue ver de uma forma diferente, existem outras oportunidades para a pessoa. E para ela não ficar com a vida ali também estagnada, né? Naquela Sim, situação. com certeza. E a Com própria certeza. pessoa procurar se reinventar, né? Dentro do que ela faz, dentro do que ela realiza, ela se reinventar. Ela fazer outras coisas, ela mesma, abrir às vezes não outras- esperar pelo chefe, porque às vezes é muito comum a gente aplicar a responsabilidade a terceiros, né? E quando, se nós pararmos e olharmos para a gente pode melhorar, a gente capaz. pode reevitar, né? E ainda trazendo um pouco mais, falando sobre tecnologia, né, que é um assunto bem atual também, como a tecnologia moderna pode contribuir à sensação de monotonia? Então, é aquilo que eu falei, e a Luísa também falou, tecnologia é muito bom, ela trouxe, como eu disse, na área do trabalho, segurança, quando você vê em áreas industriais, né? E eu me deparo, eu trabalho bastante com gente da área da tecnologia, né? E às vezes a gente faz um pouco uma fantasia também que quem trabalha, né, fazendo inovação e tal, que não tem monotonia ou que não vai enfrentar isso, né? Mas a questão é muito sobre, de novo, sobre a repetição das atividades. Então, a tecnologia nos trouxe muitas vantagens. Olha só, nós estamos plena sexta-feira, vocês estão muito longe de mim, nós estamos aqui conversando, nós estamos falando, nós estamos, né, vocês vão poder fazer né, atingir outras pessoas, quer dizer, é um negócio muito incrível, não dá para a gente dizer que ela não tem umas coisas, né, fantásticas, nos trouxe, nos agregou, nos trouxe conhecimento, aproximou pessoas, mas ela também nos distancia, que nem a Luísa falou. Ela também, às vezes, nos faz ficar repetitivos. Lembra que eu falei daquele trabalho do professor que tinha que se reinventar?
Na pandemia, a gente teve que aprender a ter aulas de Zoom, que era uma coisa super esquisita no começo. Aí teve gente que se acostumou e ficou tão longe, tão confortável nesse mundo que não quis voltar para o presencial, né? Então, assim, é, tudo que nos traz acomodação, não importa se a tecnologia, se não é, se é o, a gente tem que prestar atenção, né? E no trabalho, se a tecnologia que a gente usa está fazendo a gente ficar mais acomodado, a gente tem que ter atenção. Se ela está sendo usada para nos desafiar com conhecimento, ótimo. Se ela está sendo usada para nos aproximar, muito bom. Mas se ela está sendo usada para nos distanciar, para deixar a gente na nossa zona de conforto, não importa qual seja, né? Então, eu acho que essa é a pergunta, né? E eu que trabalho, né, com as pessoas, eu nunca tive, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, meu trabalho está muito repetitivo, mas é um conjunto de fatores. É muito raro a pessoa falar assim, eu só não gosto do meu trabalho porque ele é repetitivo. Em geral, tem tudo aquilo que eu já falei. Eu não estou crescendo, eu acho que eu não estou aprendendo, eu acho que eu me acomodei. Será que eu não tenho algo que eu podia fazer diferente? E aí a gente trabalha realmente para que essa pessoa se conheça em primeiro lugar. Uma das coisas que vocês citaram no primeiro bloco é a comparação. Então, essa coisa da rede social, ela me traz comparações, né, com várias pessoas que eu normalmente nem cruzaria. E eu começo a achar que o trabalho dela é melhor, que a atividade dela é melhor, isso me traz ansiedade. E não é verdade, né? Então, esse é um lado, né, que a tecnologia nos trouxe, que é uma conexão que tem feito muito mal, tem trazido muita ansiedade para as pessoas, né? Tem trazido a comparação, e às vezes eu percebo que a cabeça da gente fica cheio de ruído, inclusive a minha, e eu tenho que parar e falar, será que é isso que eu quero? É isso que eu fui feito para fazer? Esse é o meu lado mais forte? Esses são os talentos que eu preciso? Por que que eu preciso ter a vida do outro? Por que que eu preciso ter o trabalho do outro? Por que que eu preciso ter a atividade do outro? Então, um dos meus trabalhos é tentar baixar esse ruído para que a pessoa possa entender que tipo de trabalho, que significado que ela quer dar para a vida que ela tem. É interessante que hoje a gente fala muito de propósito, né? A gente fala muito disso, tal. E às vezes eu acho interessante. Eu estou trabalhando com jovens executivos que querem fazer grandes e coisas enormes. E a vida é uma jornada longa. Então, você ter uma vida, você criar uma família, você pagar suas contas, ser uma pessoa honesta, ter sua palavra ser boa, você ser considerado uma pessoa sábia, isso são anos de construção, anos. E às vezes as pessoas acham que isso não é nada. Porque eu não tive uma startup, porque eu não fiz uma empresa unicórnio, porque eu não fiz, não deixei um legado. Então, não é todo mundo que vai fazer uma grande invenção, não é todo mundo que vai fazer, vai ter Então, às vezes, esse ruído todo que as redes nos trazem, de grandes acontecimentos, de pessoas que estouraram, gente que bombou na internet, lá, nos traz coisas que às vezes a gente nem quer. Então, meu trabalho é trazer as pessoas para elas entenderem o que que elas são, como elas podem ser úteis, como elas podem ter um propósito de vida bom, ajustado, adequado, e aí sim, né, poder se realizar profissionalmente, que vai muito além, né, de status, de dinheiro, é uma coisa de você estar comprometido, você estar feliz com o que você faz, você sente que aquilo é único para você. Então, esse é basicamente o que eu Não, trabalho. excelente resposta, né? Sim. E, Cris, a monotonia, ela existe uma faixa etária específica que ela atinge? Olha, infelizmente hoje eu acho que o que mais assusta, né? Eu não sou psicóloga, mas eu trabalho com uma psicóloga nos projetos comigo, converso muito. O que tem assustado cada vez mais é que hoje a gente tem crianças, né, já sofrendo doenças mentais que a gente antes nem falava. Então, infelizmente, a gente não pode dizer porque eu associo, a gente está tratando aqui da monotonia, não aquela que ainda é benéfica, né? Aquela repetitiva só, a gente está tratando daquela que já passou do ponto. E que
traz todas essas consequências na saúde mental. Infelizmente, a gente tem cada vez mais faixas mais jovens e a gente tem também os mais velhos que se sentem fora, né, que não se sentem mais úteis, muitas vezes também por estarem sozinhos, pelo nosso jeito moderno, que às vezes a gente afasta o idoso, mas a gente também tem na criança, a gente tem no jovem aprendiz, a gente tem a falta de desafio, essa coisa de que eu não tenho um propósito. Nos países desenvolvidos que a gente pensaria, puxa, né, as coisas estão mais arrumadas, as pessoas estariam melhor, né, estariam mais felizes com o que estão fazendo. Não é verdade. A gente tem Etária, países né? muito desenvolvidos com índice de desenvolvimento altíssimo e que também tem um índice de suicídio altíssimo. Então, infelizmente, não. A gente não está mais ligando mais, né? Nenhuma faixa, nenhuma geração, nenhuma... a gente está com esse problema mesmo, né? Mundial. Geral. Mas, então, o nosso tempo está bem curto, né? Cris, queremos te agradecer. Assim, foi muito bom bater esse papo aqui com você. Realmente abriu até a nossa visão mesmo, né? Sobre esse assunto. E foi muito gostoso. Espero contar com sua participação em um outro episódio. Muito obrigada, viu? Um abraço e sucesso para você. E agora vamos para o nosso testemunho. Estou aqui do estado da Paraíba. Natural de Belém. Eu vim de uma família muito humilde, onde meus pais eram agricultor, trabalhava na roça para segurar 7 filhos. O meu pai gostava de bebida alcoólica e também até chegou a ensinar meu irmão a beber. E na minha família foi uma família muito destruída. A gente mesmo, não só minha mãe, mas todos nós dormia fora por causa que meu irmão chegava dentro de casa, agredindo todo mundo. E eu vendo aquilo, eu sempre procurava uma religiosidade, né? Uma religião. E aí onde eu participava de muito grupo de jovens, muito catecismo, pedia que a minha família voltasse a ser uma família unida. Tentei fazer de tudo para salvar a minha família, entendeu? Para na minha família ter paz, né? Existir paz. Mas infelizmente não consegui. Eu sozinho não tinha, às vezes, nem força mais para lutar. E a partir daí que eu saí de casa, eu consegui um trabalho para mim e foi onde eu também me casei. Comecei trabalhando fazendo bico, né? E aí, a partir daí, eu fui trabalhar numa padaria. E passei 6 anos trabalhando nessa padaria. Quando, dentro desses 6 anos, a dona da empresa, né? Ela não quis mais conduzir a empresa. E aí, eu falei com ela para mim alugar a empresa. Muito trabalho. Eu sempre queria tomar a frente de tudo. Trabalhar na parte do forno, da panificação, onde foi que eu fui esquentando muito a minha cabeça, perdendo sono, acordava muito cedo. Foi aí onde eu fui pegando aquele medo, aquela depressão, através também de um funcionário que me colocou, eu tive um problema trabalhista, né, com um funcionário meu, e aí onde gerou mais ainda problemas para a minha vida. E nesse problema me causou grande depressão, entendeu? Onde eu não dormia à noite, acordava à noite, quase desmaiado. Eu acordava a minha esposa, né, para fazer um chá imediatamente, para ver se resolvia aquele problema, mas eu não via solução. Minha pressão subia, ficava muito alta, aceleramento do coração. Eu tinha medo de não acordar, né? Então, eu ia ao banheiro, ia tomar banho, eu tinha medo de fechar a porta, porque eu tinha medo de eu morrer ali dentro e ninguém saber. Até as viagens que eu ia, se eu fosse dirigindo, parece que eu ia desmaiar. Não tinha, mas assim, amo até de viver. Foi a partir daí que eu procurei o médico particular, o cardiologista. E aí o cardiologista me passou os medicamentos para me tomar. Aí ele disse, para tomar uma bandinha desse medicamento e você vai ficar bom.
E eu cheguei em casa, tomei o medicamento e eu não via resultado, né? Eu disse, agora eu vou tomar um inteiro, né? Quando eu tomei o inteiro, também não vi o resultado. Ainda tive outros problemas de saúde, que eu fiz todos os exames do médico. O médico disse que eu estava com um problema no coração, um problema de pressão e problema também de diabetes. Aí foi onde eu me revoltei. Eu assistia muito o programa Universal pela TV, né? E ali me chamava muito a atenção. Quer dizer, eu achava até que estava me chamando naquele momento, né, para participar da Universal. Foi nesse período aí que eu fui convidado, aceitei o convite pela Igreja Universal. E aí eu fui fazendo as correntes da terça-feira e eu crendo ali que Deus podia me libertar. E naquele momento, Deus ele arrancou aquele mal dentro de mim. A partir daí, a minha vida financeira também foi sendo abençoada. Deus foi restabelecendo a minha saúde. Fui até um exame e o médico disse que eu não tinha nada. Hoje eu tenho força de lutar, né? Os problemas vêm, não vou dizer que os problemas não vêm, mas hoje eu tenho força para lutar. Hoje eu tenho força para vencer e graças a Deus, hoje eu tenho vencido vários problemas. E foi na Igreja Universal onde eu despertei, né? Despertei essa fé. Hoje eu tenho minha família abençoada, meus filhos, a minha esposa também é abençoada. Toda a minha família hoje é abençoada da minha casa. Minha esposa é da igreja, meus filhos também é da igreja. E tudo que a gente faz é unido, a gente trabalha junto, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esta bênção, por essa vitória. Hoje a gente tem também o nosso comércio, mesmo que a gente não está funcionando no momento, mas a gente tem o nosso comércio, porque a gente estamos fazendo uma viagem, estamos cuidando de umas coisas pessoais, mas quando a gente volta para o nosso comércio. Hoje, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus e à Igreja Universal por este momento, por a nossa vida, a vida da minha família. Que lindo esse testemunho, né, Bruna? Sim. Através da fé no Senhor Jesus, sim, ele pôde vencer a depressão. Para muitos, não tem saída, não tem solução, não tem jeito, até a depressão mesmo, né? Mas através da fé que ele depositou ali no altar, o Senhor Jesus, ele pôde livrar ele deste mal, né? Este mal que vem ocasionando em tantas pessoas, assim como os outros males também, né? E a gente sabe que quando a gente coloca a fé no Deus certo, que é o único, que é o Senhor Jesus, tudo muda, tudo pode mudar e não há nada que seja impossível para Ele, né, Bruno? E queremos convidar vocês que estão aí nos assistindo para nos unirmos em fé, em oração, para pedir a Deus por você que de repente se encaixou com essa programação, tem tido uma vida monótona. Então, vamos pedir a Deus que essa mudança aconteça a partir de dentro de você. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, para te pedir por essas pessoas que nos ouvem, que estão conectadas conosco, meu Pai, que pararam e se interessaram, meu Deus, no assunto. O assunto falou com ela, mexeu com ela. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, alcança essa criatura, alcança cada alma, meu Deus, que tem estado aflita, que tem estado abatida, que tem estado vivido numa rotina e ela não quer mais, ela não aceita mais viver assim, ela quer algo novo e nós sabemos que esse novo só o Senhor pode dar. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita elas, alcança elas, traz a cura para a alma, a cura para a sua vida física, para a sua vida espiritual. Meu Deus, nós entregamos a cada ouvinte em Tuas mãos, a cada pessoa que esteve conosco nessa tarde e que elas recebam forças, coragem para chegarmos, meu Pai, em uma de nossas igrejas espalhada aqui no Canadá. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a cada alma em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
chegamos ao fim de mais um episódio. Sim. Tratamos sobre esse assunto bem interessante. Sim, gostei, monotonia, não é? gostei. E de repente você está aí, está nos assistindo e está levando assim uma vida monótona, né? Seja no relacionamento, seja ali no trabalho, e já está sem ganas, sem vontade de ir para o trabalho porque é a mesmice, de mudar ali o convívio com os familiares, está sempre a mesma coisa. E a gente quer mostrar para você que sim, pode haver cores, como você falou. Sim, não olhar só preto e branco. Não, vamos olhar o colorido, porque a vida é linda, né? Exatamente. É linda. E o nosso autor, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o autor de tudo, né? Que teve criatividade para criar o mundo, para fazer tudo diferente e nada igual, né? Imagina igual. se nós fôssemos iguais, não teria nada graça. igual. Então, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele não fez aquela regra de ser tudo igual, de ser monótono. Não, fez diferente. Então, através dele que nos deu vida, a gente teve a nossa própria vida, né? Sim. Fora da rotina, fora da monotonia, e houve cores, houve mudanças, e aqui a gente está hoje feliz, transformado com o Senhor Jesus. A mesma coisa você pode estar, sua vida, sua família, seu casamento pode sair dessa mesmice e de repente você ter com problemas, tudo mais. A gente está aqui para ajudar, está aqui para apresentar, para mostrar o Deus vivo, que é o Senhor Jesus que mudou a nossa vida e pode mudar a sua também. E eu acredito que o endereço das igrejas vão estar passando no rodapé. Você pode ligar, você pode chegar até a gente, temos pastores, pessoas preparadas para estar te acompanhando. E falando diferente, estamos de verde, mas é um verde diferente. E aqui ficamos finalizando esse episódio de hoje e espero vocês no próximo, né? Episódio. Deus abençoe a todos e até lá. Uma boa tarde.